Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, ao Fator 3D. Aqui, mergulhamos nas profundezas dos eventos que moldaram e muitas vezes estraçalharam o tecido da nossa história. Há datas que não são apenas números no calendário, mas cicatrizes profundas na memória coletiva da humanidade. E hoje, viajamos para os Balcãs, para a Iugoslávia ocupada. O título é um lembrete e uma advertência. Neste dia, em 1941, a cidade de Kragujevac, na Sérvia, testemunhou um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para entender a anatomia do terror orquestrado. O ano é 1941. Após a rápida e brutal campanha dos Balcãs, a Iugoslávia é desmembrada. A Sérvia, reduzida a um território de ocupação militar, fervilhava sobre o calcanhar de ferro da Wehrmacht. Mas a dominação nazista jamais foi pacífica. Logo, nas montanhas e florestas, formavam-se e consolidavam-se os movimentos de resistência. Os monarquistas Chetniks e os comunistas partisãs, liderados por Josip Broz Tito. A resposta alemã à crescente insurreição não foi estratégica, mas sim puramente punitiva. O alto comando alemão, buscando esmagar a moral do povo sérvio e desencorajar qualquer apoio aos guerrilheiros, instituiu uma política de retaliação que chocaria até mesmo observadores neutros, à proporção de 100 para 1. 100 reféns civis seriam executados para cada soldado alemão morto, 50 para cada soldado ferido. Não era uma tática de guerra, mas uma matemática do terror. O general Franz Böhme, comandante das forças na Sérvia, deixou claro: estes atos de represália devem ser tão severos que destruam a vontade do povo de resistir. Em outubro de 1941, o movimento de resistência atingiu o pico de sua coordenação. Na região central da Sérvia, confrontos ferozes deixaram um rastro de baixas alemãs. Especificamente, entre os dias 16 e 19 de outubro, combates intensos nas proximidades de Gornji Milanovac e Bumbarevo Brodo resultaram na morte de 10 soldados nazistas e ferimentos em mais de 26. A máquina de retaliação foi acionada imediatamente. As tropas alemãs precisavam de 1.000 reféns para os mortos e 1.300 reféns para os feridos. Um total de 2.300 vidas inocentes exigidas como preço de sangue. Kragujevac, uma importante cidade industrial e cultural e lar de uma histórica fábrica de armas, foi escolhida como o palco desta terrível demonstração de poder. Na manhã do dia 20 de outubro de 1941, a cidade acordou sob um silêncio antinatural. As unidades de infantaria alemã, apoiadas por colaboradores sérvios, selaram Kragujevac. Ninguém entrava, ninguém saía. A ordem era clara: prender todos os homens de 16 a 60 anos que não fossem Volksdeutsche, etnicamente alemães. A caçada começou de forma metódica e fria. As tropas marcharam para fábricas, interrompendo a produção, arrastando os operários de suas máquinas. Entraram em escritórios, em casas e, no ato mais hediondo, invadiram as escolas. O horror em Kragujevac reside na sua absoluta falta de discernimento. Centenas de adolescentes e meninos foram retirados de suas salas de aula. A lógica perversa da ocupação não fazia distinção entre um combatente ativo e um estudante que mal havia atingido a puberdade. Um professor, ao tentar argumentar pela libertação de seus alunos, foi imediatamente detido e juntado ao grupo de condenados. Ao final do dia 20, mais de 7.000 homens, meninos e jovens, estavam amontoados em edifícios, principalmente no quartel da artilharia, mantidos sob vigilância por metralhadoras apontadas. A maioria sequer sabia o motivo da detenção. Alguns tentavam consolar os mais novos, outros murmuravam orações, mas a grande maioria estava paralisada por uma compreensão crescente da ameaça iminente. A noite foi longa e fria. O amanhecer de 21 de outubro trouxe consigo a sentença. Os presos foram divididos em grupos e, sob escolta armada, forçados a marchar em direção ao campo de Shumarice, um terreno aberto nos arredores da cidade. Ali, longas trincheiras já haviam sido cavadas, não para a defesa, mas para servir de valas comuns. O processo de execução foi conduzido com a frieza burocrática da máquina nazista.
Grupos eram forçados a ficar em fila nas bordas das valas. O som das metralhadoras e fuzis ecoava pelo campo, pontuado pelos gritos e súplicas que eram rapidamente silenciados. Um dos detalhes mais cortantes deste massacre envolve a escola secundária de Kragujevac, a primeira ginásia. O professor Joza Stojadinovich, juntamente com seus alunos, foi executado. Histórias contam que, em seus últimos momentos, alguns dos estudantes, muitos de apenas 15 e 16 anos, atiravam maçãs e pequenos objetos uns para os outros, tentando manter um último vestígio de normalidade e dignidade diante da morte iminente. Outros relatórios perturbadores indicam que muitos dos homens detidos nas fábricas foram executados ainda carregando seus cartões de identificação de trabalho, prova irrefutável de que eram civis, não guerrilheiros. As execuções prosseguiram durante a maior parte do dia. O número oficial de vítimas, conforme relatório alemão, foi de 2.300. No entanto, o monumento memorial erguido hoje lista 2.794 nomes. O ato de Kragujevac, juntamente com o massacre de Kraljevo dias antes, representou um ponto de virada. Pela primeira vez na história da guerra, a Alemanha nazista havia realizado uma represália em massa contra civis completamente inocentes, incluindo centenas de crianças. O objetivo nazista de quebrar a resistência falhou. Se havia dúvidas sobre a natureza sádica da ocupação alemã, elas foram aniquiladas naquele dia. A brutalidade de Kragujevac cimentou a determinação dos guerrilheiros e galvanizou o ódio do povo sérvio contra o invasor, garantindo que a resistência continuasse até o final da guerra. O massacre foi tão chocante que em 1943, sob pressão de oficiais alemães que viam a política 100 por 1 como contraproducente e moralmente destrutiva, as ordens de represália foram atenuadas, embora os crimes de guerra continuassem sob outras formas. O comandante direto das execuções em Kragujevac, o general Harold Turner, tentou justificar o crime como um terrível, mas necessário ato de intimidação. Contudo, seu destino seria o julgamento. Embora muitos responsáveis tenham fugido da justiça, o massacre de Kragujevac se tornou uma prova crucial dos crimes de guerra nazistas apresentados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Hoje, o campo de Shumarice é um vasto memorial. O local, agora um parque da memória, é um santuário de silêncio e reflexão. É lá que se encontram as sepulturas coletivas e o icônico monumento, o povo fuzilado, uma representação angustiante de uma família unida no momento final. Kragujevac não é apenas um evento em um livro didático, é a personificação de como o terror estatal pode transformar a crueldade em política pública e é um lembrete eterno do preço que civis pagam nas guerras que eles não começaram. A história de Kragujevac é complexa e dolorosa, um estudo de caso sobre a desumanização e a resposta desesperada de um povo sob ocupação. Qual a sua reflexão sobre a política de retaliação e o uso de civis como ferramenta de guerra? Deixe sua opinião e análise nos comentários. O Fator 3D vive da profundidade da nossa comunidade. Se você valoriza esta análise histórica isenta e detalhada, considere apoiar o canal, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a garantir que estas histórias, por mais sombrias que sejam, jamais sejam esquecidas. Obrigado por acompanhar o Fator 3D. Até a próxima investigação.